Olá, boa noite aos amigos do portal A Voz do Dom Pedro. Estamos voltando novamente aqui para tratar do assunto relacionado à água de Manaus, um assunto que a gente vem abordando sobre a situação da cobrança da taxa de esgoto. E amanhecemos hoje, dia 17 de agosto, novamente no Dom Pedro sem o fornecimento da água, né? E isso está se tornando corriqueiro e está nos deixando muito preocupados. Mas primeiro vamos abordar a questão da taxa do esgoto. A gente vem pedindo a todos os nossos moradores para que a gente possa somar, né, para fazer essa inscrição aqui no canal, para a gente somar números para poder a gente oferecer instrumentos para que possamos fazer o abaixo-assinado eletrônico. Essa semana nós tivemos uma surpresa agradável, que foi o pronunciamento do vereador Guedes, que se juntou também a nós, o vereador Caio André, que já se somam dois vereadores que levantam essa bandeira na Câmara Municipal a respeito da taxa de esgoto, não só no Dom Pedro, mas na Manaus toda. Esse é um assunto que vem deixando toda a cidade de Manaus preocupada, né? Nós sabemos que a rede de esgoto que hoje se encontra implantada em nossa cidade cobre muito pouco, além do mais não chega a ser 20% que se atinge. Em compensação, a empresa Água de Manaus está praticamente colocando nos quatro cantos da cidade de Manaus a cobrança da taxa de esgoto. E isso numa taxa absurda de 100%. Nós já falamos nas vezes passadas de que essa taxa é uma taxa criada por uma lei federal, mas regulamentada pelas câmaras municipais de cada município, de cada cidade, né? Em Manaus foi assim. Numa administração do ex-prefeito Amazonino Mendes, Manaus não tinha cobrança de taxa de esgoto, mas na calada da noite ele conseguiu que a Câmara Municipal aprovasse, né, uma lei regulamentando a cobrança dessa taxa para 100%. Ninguém falou nada. Passaram-se a cobrar em alguns bairros de Manaus essa taxa, né, em outras partes não, mas agora a empresa Água de Manaus resolveu assumir e passar a cobrar praticamente em quase toda a cidade. Nós já vimos levantes lá no pessoal do Educandos, pessoal do Belvedere, há uma grita geral em relação a essa taxa. Nós precisamos esclarecer o seguinte: nós não queremos a extinção da taxa da água de esgoto, do sistema de esgoto. O que nós queremos é que haja um estudo de viabilização de onde está se praticando a cobrança dessas taxas e qual o percentual correto para a cobrança dessa taxa. Por exemplo, nós sabemos, aqui no Dom Pedro, que o nosso sistema de esgotos, os que tem na área do Dom Pedro II, está totalmente saturada, né? Nós tínhamos, há mais ou menos há uns 40 anos atrás, um valo de tratamento que era no início da Bartolomeu. Lá houve uma invasão, se construíram umas casas em cima desses valos. Naquela época, a Cosama fez o desvio do sistema. Lá havia tratamento. Aí fez o desvio, jogou-se lá para o Tocantins. Do Tocantins, para quem quer saber se há tratamento lá ou não, passa ali perto do Pãozinho que você vai sentir um mau cheiro. Então não está havendo tratamento nenhum. Ela está simplesmente sendo jogada dentro de uma vala que vai para dentro de um igarapé, sem tratamento nenhum, né? A lei federal diz que há que se estudar, fazer a viabilização, o estudo de forma está sendo tratado esse sistema de esgoto, e a partir daí se cobra a taxa do serviço. Que pode, por exemplo, tem capitais no Brasil que pagam 30%, outros pagam 50%, outros pagam inclusive 80%, e em Manaus se pratica os 100%. Bem, nós precisamos conscientizar todos os nossos moradores do bairro Dom Pedro da necessidade de nós somarmos forças para podermos somarmos com o vereador Caio André e com o vereador Guedes, para que eles possam entrar junto ao Ministério Público para que se chame a empresa Água de Manaus
e se faça um esclarecimento de que forma está sendo tratada, né, e de que forma está sendo cobrada em cada parte da cidade de Manaus essa taxa de esgoto. Trazer novamente para a Câmara Municipal de Manaus, né, a discussão desse problema da taxa de esgoto. Ok? Esse é um ponto que a gente gostaria muito de fazer. Eu estou com uma ideia de, se nós somarmos bastante número de pessoas aqui no canal, de nós fazermos uma grande reunião entre moradores, né, e convidarmos o vereador Caio André e o vereador Guedes para que possam vir somar conosco aqui numa reunião e discutirmos, para eles mostrar para nós de que formas eles vão praticar dentro da Câmara Municipal de Manaus, de que forma eles vão provocar, né, essa questão do sistema de esgoto, para que a gente possa participar e dar nossas opiniões, e também que eles possam levar as nossas reivindicações até a Câmara Municipal e a Prefeitura, para que se possa resolver esse problema de esgoto, né? Aqui eu gostaria de fazer um ponto, eu não gostaria de me prolongar muito, mas sempre assim, falo sempre um pouco a mais, mas eu gostaria também de fazer justiça à Água de Manaus, pela uma ação que ela fez essa semana aqui no bairro Dom Pedro, mais precisamente no Nova Jerusalém. Eu tenho vários amigos lá no bairro Jerusalém e fui na casa de um desses amigos lá, e lá é uma casa onde tem 6 crianças, dos quais das 6, 2 são especiais, né? E a pessoa que arca com as despesas lá dessa casa é uma pessoa que está desempregada, aguardando aí pelo benefício que ele está buscando junto ao governo federal, mas até agora não saiu. A nora dele também vive de fazer um bico aqui, outro bico ali. É uma família que hoje praticamente não tem renda nenhuma para a manutenção daquelas 6 crianças. Mas eu cheguei lá e me deparei com uma situação muito mais difícil, que era justamente a falta d'água naquela casa por suspensão de corte pela empresa Água de Manaus. E aí eu busquei saber informações, me passaram que havia um débito mais ou menos de quase 13 mil reais, e havia esse débito de quase 13 mil reais, e eu busquei ver uma das contas e vi que havia uma cobrança lá de um mês em torno de R$ 1.064. Como uma família daquela, que sem renda nenhuma, poderia ter um consumo no valor absurdo desse mensal, né? Aí me lembrei de um amigo que eu tenho na UGPM Água, é uma agência reguladora que fiscaliza os serviços da Água de Manaus, né? E conversei com esse meu amigo me passou para um dos diretores da Água de Manaus, chamado Alberto. Eu liguei para o Alberto, expliquei a situação. Alberto, eu vi uma situação de uma família de muita dificuldade, com 6 crianças, inclusive 2 especiais, e que estão na casa deles sem água. Agora, o que mais me deixou impressionado foi o valor da conta, né? E essa família é uma família que hoje está vivendo numa situação de muita dificuldade. Eu gostaria de saber se a Água de Manaus tem alguma forma de fazer uma avaliação lá na residência desse cidadão, ou pudesse mandar um assistente social para dar uma olhada lá, ver o que se pode fazer ali, né? E eu não tinha ideia das ações que a Água de Manaus poderia fazer em relação a esse tipo de situação. O Alberto designou uma equipe de assistentes sociais que foram lá visitar a casa do seu Raimundo Nonato. Lá elas constataram realmente a situação de dificuldade muito grande e levaram o assunto para a diretoria lá da Água de Manaus. Pela graça de Deus, e isso a gente tem que acreditar sempre, e aqui a gente está para justamente fazer justiça naquilo que é de justiça. Vim descobrir agora que a Água de Manaus tem uma diretoria de assistente social, que eles aplicam uma taxa chamada taxa social, que é no valor de R$ 39 para essas famílias. E pela graça de Deus, o doutor Adalberto mandou fazer a religação na casa dessa família, né? Está estudando a viabilidade de eliminar todos esses valores,
porque viu que realmente essa família não tem condições de fazer esse pagamento, não tem condições de arcar com esses valores, né? E nós fizemos um acordo que essa família vai pagar esses R$ 39 e vai usar 10 metros cúbicos de água por mês, né, com responsabilidade. É bastante água, mas para isso ele também tem que se comprometer em usar essa água de uma forma que não haja desperdício, não possa haver desvio nem nada. Então, temos que agradecer ao doutor Adalberto e a Água de Manaus. É assim, quando a comunidade busca solução, busca alguma resposta para as suas questões, a gente às vezes descobre que existe solução sim, sem precisar a gente ficar naquela de só criticar, de só cobrar, né? Por exemplo, essa questão é uma questão que a gente resolveu. E a gente sabe, se tiver alguma outra família que estiver na mesma situação, a gente vai levar essa demanda para a diretoria da Água de Manaus, com certeza, como eles disseram, além de eles fazerem a religação, estudar a possibilidade de eliminar todos os débitos que estão para trás, a pessoa vai se responsabilizar em usar esses 10 metros cúbicos mensais de água com responsabilidade. E ainda agraciou essa família com 3 cestas básicas de alimentos e cestas básicas de higiene. Quer dizer, olha aí, né? A gente que só critica, e muitas das vezes a gente tem que buscar saber informações sobre essa empresa. Né? Então quero agradecer ao doutor Adalberto, quero agradecer a Água de Manaus por essa ação na casa, na residência do nosso amigo Raimundo Nonato, tá bom? Para não me prolongar por mais que eu já me prolonguei, né? Quero dizer que a gente vai somar força, continuamos a somar força, vamos trazer à baila, sim, esse problema do esgoto, vamos discutir, eu tenho certeza que nós vamos resolver também, junto à empresa Água de Manaus, essa situação do esgoto, inclusive da nossa situação aqui, em que o esgoto está totalmente saturado, tá bom? Obrigado, boa noite a todos, que todos nós possamos ter uma semana de muita saúde e de muita paz. Muito obrigado.